Oi, esperando aqui todo mundo entrar. Hoje a gente vai conversar sobre tendências na decoração e o trabalho durante e pós a pandemia. Acho que bastante gente está se perguntando, né, como é que está acontecendo isso, ou então está vivendo isso e até quer compartilhar aqui com a gente também. E para conversar com a gente, primeiramente, eu queria agradecer o Shopping Casa Design por esse convite, né? Entre tantos profissionais, me convidou para bater um papo com, enfim, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Newton Lima. E eu vou chamar ele já aqui, e aí a gente vai fazendo as nossas apresentações, tanto minha quanto dele, que eu acho que fica mais dinâmico. Vamos lá. Oi, Oi, Mariana, tudo bom? tudo bom, Newton? Tudo ótimo. Boa noite, Eu, pessoal. boa noite. Eu ia começar fazendo uma apresentação que o pessoal do shopping pediu para eu já me apresentar antes do nosso bate-papo, mas eu confesso que eu prefiro muito mais nós dois juntos aqui do que eu falando sozinha. Ah, não, porque daí eu não falo mais que você, pode ficar tranquilo. Então, Newton, vamos fazer o contrário, vamos fazer o seguinte, acho que muita gente que vai acompanhar essa live já acompanha o teu trabalho, conhece bem o teu trabalho, mas eu fico encantada, eu me considero uma pessoa multidisciplinar, mas o teu currículo é extremamente multidisciplinar, né? Tu vai do design de interiores para cenografia, para palestrante sobre cores, para colunista da Vogue e agora apresentador de TV. Conta um pouquinho para a gente ir se familiarizando aqui no nosso papo. Mariana, se você acha isso tudo, então segura essa. Eu migrei para essa profissão há 5 anos atrás. Eu trabalhei a minha vida inteira, eu sou administrador de empresas. Ah, tem essa parte ainda. Eu trabalhei a vida inteira na área de petróleo e gás. Tá? Eu era da parte. Eu fazia a parte de logística, importação, exportação, movimentação de carga, enfim, era isso. A minha vida era essa. Só que morava no Rio de Janeiro, inclusive, e até por isso que eu me identifico bastante com Floripa, porque Floripa, Rio, a gente tem esse frescor, essa coisa. Eu trago muito isso nos projetos, assim, esse lance de cor, acho que é da minha passada pelo Rio. E aí eu já tinha feito o curso de design de interiores em Belas Artes, e no final de 2015, aí já teve uma história de preço do barril, não sei o quê, a empresa que eu trabalhava saiu fora, estava saindo do Brasil, me ofereceram uma vaga em Angola, imagina, lá em Luanda. Então Uhum. aí eu peguei e falei, ou eu vou, ou vai ou racha, né? E aí eu peguei, saí de lá e voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, aí eu falei, quer saber, gente, acho que agora é o momento. Eu reformei meu apartamento, um outro estúdio, tal, não sei o quê, fotografei e coloquei no Instagram. Então, quando a gente chega depois, a percepção que eu tenho, quando a gente chega depois, isso assim, se eu estou chegando na sua área, se você tivesse vindo para a minha área anterior, acho que é natural. A gente não tem muito tempo, né? Então, você tem que resgatar logo, ainda mais São Paulo também é um mercado, todos os mercados são competitivos, mas São Paulo tem ainda uma fisgada a mais, né? Sim, sim, sim. O olhar está aqui. Então, aí foi isso. Aí comecei a colocar esse lance de cores, eu sempre gostei muito de escrever e comecei a jogar aquilo tudo que eu já tinha comigo na profissão. E E aí foi isso. Aí, aonde que tu sentiu que foi, quando tu fizesse esse momento da transição de profissão, quando é que tu sentiu que o negócio realmente, assim, deu certo, que as pessoas conseguiram te olhar como uma pessoa, então, conceituada num outro segmento que não era o teu inicial? exatamente. Aquele preconceito existe muito, né? Quem é esse cara que chegou agora e já quer sentar na janela? É Uhum. muito triste isso. As lojas fecham portas, as pessoas tal. E aí você vai buscando o seu caminho. Por isso eu fui abrindo muito. Eu falei assim, se eu for depender nessa minha transição, nessa minha entrada tardia, se eu for depender só de projeto, vou passar fome, vai ser difícil. Não está Uhum. chegando, as pessoas não me conhecem. Então, aí eu comecei a escrever, escrevi por 1 ano e meio, mais ou menos, na coluna da Heloísa Tolipano, no Rio de Janeiro, que é muito bacana, ela me deu uma super oportunidade. E aí foi a partir daí, Casa Vogue viu a história, a gente começou a entrar, eu comecei a mandar uns projetos, meus projetos de repente tinham um fit com a revista, eles começaram a postar os meus projetos, Casa de Jardim também.
muito colorido. Eu sempre taguei muito as marcas. As pessoas falam, ah, mas você é blogueiro. Todo mundo é um pouco. Não tem essa. Se você está na rede social, você também tem uma rede social incrível, seus seguidores, não é verdade? Na verdade, assim, eu não vejo nem sobre marcar as marcas ser uma questão de ser blogueiro ou de querer um reconhecimento. Eu acho, na verdade, que é uma valorização das pessoas que estão também contigo no teu trabalho, seja ele qual for. Seja um fornecedor que contribuiu para o teu projeto, ou seja, alguém para quem tu está trabalhando e se identificando com aquele produto e divulgando. Eu não vejo de forma nenhuma. Eu acho que existe uma linha tênue entre o forçado e o orgânico, né? O fluido. E eu Exatamente. acho que quando é verdadeiro, o negócio flui muito bem. Enfim, eu acho que a gente até vai conversar sobre isso, mas a comunicação digital, ela é um futuro, né? E a gente tem que estar aberto a isso. As pessoas, É. elas têm muito preconceito, né? De aqui Florianópolis é meio é uma capital, mas é meio provinciano, né? Hum. Então, e eu sou daqui. Na verdade, eu nasci em Porto Alegre, mas estou aqui desde os meus 17 dias. Então, sou criada em Florianópolis. E existe um preconceito do florianopolitano quando ela está se promovendo, ela está né, tá ali trabalhando a rede social dela. Gente, isso dá trabalho, né? É uma coisa Muito, que eu faço, muito. que eu gosto muito. Eu É. engajo toda a minha equipe para mobilizar, para a gente conseguir mobilizar não só o Instagram, mas várias redes sociais. O Pinterest é uma rede incrível que muito poucos arquitetos exploram, mas exploram para pegar referências, mas não exploram para divulgar bem feito o seu trabalho. Então, Exatamente. a gente vem estudando muitas coisas sobre o marketing digital, mas assim, claro que é para se promover, mas na verdade é para propagar o trabalho, até para compartilhar, para que outras pessoas consigam se inspirar. Eu vejo isso muito, assim, eu sou muito contra eu sou egoless, eu sou muito contra esse ego arquitetônico, essa coisa de endeusar o profissional. Eu acho muito mais legal esse negócio do compartilhamento e deixar o negócio fluir, né? É. Então, aí teve esse lance. Nas fotos dos meus projetos, naturalmente, eu tagueava as marcas, eu dava dicas. Eu faço isso até hoje. Meu Instagram é super aberto, você já deve ter Sim. visto. Gente, olha só, quer fazer isso? Faz, quer fazer aquilo? Lá, lá, lá. Sabe por quê? Porque, na real, as pessoas, elas gostam de dicas. Eu vou na casa de alguém, tem uma comida gostosa, eu pergunto, como é que faz? Mas Uhum, como é que faz? Porque eu quero saber, não significa que eu vá fazer em casa. Não uhum. vou bater um bolo, não vou ter uma clara em neve em casa, mas é legal, é assuntar, é você. A maioria das pessoas, elas têm curiosidade, mas elas não têm mão, elas não têm braço para isso. E aí, elas vão ver de fato que você está ali prestando um serviço e na hora que elas teve um fit com o seu trabalho, elas vão me chamar, elas vão te chamar e vai ser assim. Nessa Souvenir, que é uma grande parceira, viu essa história das cores, que eu tagueava lá, que tanto me chamaram, aí a gente desenvolveu a palestra, que eu já estou já há 2 anos, eu falo que eu estou 2 anos em cartaz com a palestra. A gente viaja o Brasil inteiro, a vida se completa com histórias, que mostrando fotos de projeto, fotos de projetos, e aí eu compartilho com as pessoas como foi a persuasão, né? O mundo pensa que a gente é muito mais colorido do que a gente é, né? A nossa Uhum. bandeira, nosso carnaval, os índios e tal. Mas a gente não é, gente. No Sul, menos ainda. É uma pena, porque a gente tem Olha, exemplos aí. eu até pensei no look hoje, tá? Eu falei, eu não vou de preto e branco. Eu vou Aí eu. colorida. Eu falei, eu vou colorida em É, homenagem às cores, né? Tentei encaixar isso, mas na verdade, eu gosto de bastante cor também. Então, é uma coisa eu que eu me vi. identifico muito. Você gosta muito de cor. Então você já tem cor aqui, eu não tô colorida. Tá E aí o que, certo. o que acontece? Aí foi essa. Aí na vida se completa com histórias, a gente divide isso com as pessoas, exemplos reais, possibilidades reais. Então, a gente ficou nessa história por 2 anos. Agora entra o vendedor de cores, que é a próxima palestra que a gente ia iniciar agora, mas por conta de pandemia e tal, a gente diminuiu muito o ritmo, elas estão acontecendo mais online pelo webinar, numa outra dinâmica. Mas aí de repente, respondendo a sua pergunta, quando eu percebi que a minha transição já estava concluída, quando eu não tinha mais tempo de fazer nenhum tipo de consultoria do meu trabalho anterior. A minha atividade atual ocupava o meu tempo de uma maneira, Que legal. com projeto, com viagem, escrever coluna, não sei o quê, tá, tá. E é bacana você se vincular a marcas bacanas,
a entidades de respeito, tipo a Casa Vogue, né? Nossa, a gente vai fazer agora um trabalho de mentoria, já fiz a palestra no Casa Vogue Experience, então tem a coluna quinzenal. Então, já é uma chancela, já. Olha só, pessoas que entendem do assunto viram o que ele fala, viram o que ele faz e estão aprovando. É bacana. Então, isso para o cliente também é uma linguagem que funciona. A gente precisa de diplomas, a gente precisa de chancelas, não é verdade? Uhum. E para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. E as coisas foram acontecendo dessa forma. Na Casa Vogue eu fiz websérie, que é o Use Bem o que se tem, que está lá no IGTV deles, para quem não acompanhou, fiz também para a ABD. Vendo esse trabalho de vídeo, a produtora na TV Cultura entrou em contato comigo, e aí a gente pegou e fez um piloto, tal, não sei o quê, e aí, de novo, o programa ia estrear agora no dia 16 de maio. Ficou para o segundo semestre, mas a gente não tem data ainda. Porque, infelizmente, não tem como você estrear um programa competindo com coronavírus, com Bolsonaro, com confusão. Então, não tem, né? Você precisa do seu tempo. E é um programa diferente. Depois a gente fala um pouquinho dele, bem bacana. Vocês vão gostar. Tá ótimo. Mas sabe uma coisa bem bacana, só para pegar o gancho disso que a gente está falando, que eu acho válido? Eu sofri muito o contrário do que tu viveste. Porque eu me formei muito nova como arquiteta, me formei com 22 anos. Me preparei muito para trabalhar com edificações, com construtoras e tal, e caí no interiores como uma meio autodidata. Depois fui fazendo alguns cursos de especialização em iluminação, em design de interiores e tal. E lá pelas tantas, agora eu estou com 16 anos de formada. Quando eu estava ali com uns 12, eu senti muita falta de ter noções administrativas, É, financeiras, contábeis, entendeu? Então, assim, para mim, o escritório ele foi crescendo devagarinho, eu não fui sentindo e eu não tinha a mínima noção de gestão. Então, eu acho que esse caminho contrário te ajudou muito também a ter muito. algum o foco, determinação de onde chegar, como fazer, como se organizar, que é uma coisa que falta muito na arquitetura e no design de interiores, né? Os profissionais, É. eles se formam muito crus. E eu sofri isso. Então, eu escutando aqui tua história, fiquei pensando assim, nossa, ele tá falando que ele começou tarde no segmento, mas ele já veio com uma bagagem que valeu anos-luz ali para chegar, né? Exatamente. Eu já vim hoje, por exemplo, eu entrego para o cliente, eu falo que eu entrego um dossiê e depois o projeto, porque é planilha de custo, é não sei o que, é cronograma, é tudo no Project, é no Excel, é com não sei o que. Essa é a minha realidade, né? Quase que eu quero apresentar para ele um PowerPoint ao invés de apresentar o quê? Porque é assim que eu fazia, entendeu? Era assim, a minha facilidade é essa. Então, olha lá, em qual área a formação do Newton? Então, eu estava falando que eu fiz administração, MBA em gestão empresarial, depois eu fiz o curso de design de interiores, o curso mesmo em Belas Artes, e aí agora, em 2016, na Pan-Americana, eu fiz luminotécnica, né, iluminação e cenografia, porque também a gente, na nossa área, a parte de cenografia também é muito bacana, as lojas são muito carentes de E tu tem um entendimento, trabalho muito forte é, nisso, né? Tu muito, eu tá bem faço focado nisso, né? 50-50, é 50-50 cenografia, projeto residencial. Justamente nesse apoio. Eu ainda trago comigo uma visão de cliente. Então, quando o cliente, eu sempre gostei muito de ir na loja, sábado, todo mundo jogando bola, indo na praia no Rio de Janeiro, e eu lá enfiado no shopping. Uhum. A mesma coisa, sempre dessa forma. Então, eu queria. Qual a dificuldade? A dificuldade que eu tinha numa loja de entendimento de um produto, de encontrar coisas numa loja, uma loja de imóveis, ela tem que ser produzida, ela tem que ter a cara da casa, né? Uhum. Óbvio. E tem que ter a conveniência. Não tem as lojinhas de conveniência no posto de gasolina. Você para para pôr gasolina e também compra outras coisas. Isso responde por uma receita importantíssima da história ali. Da mesma forma, você tem um cliente, você levou ele para uma loja, ou você vai sozinho fazer uma seleção para uma produção, uma loja de imóveis. Se tem tapete, você já olha se tem almofada, se tem quadro, se tem objetos bacanas. Então, uma coisa com a outra. Acho que é uma venda casada que facilita o nosso trabalho. Você quer coisa pior, Mariana, do que você ficar entregando? Você entregou 5 projetos. Num faltou a mesa de jantar, no outro faltou o quadro, no outro faltou o tapete. Gente, você fica perdido com pequenas coisas, não desmereço, mas são pequenas coisas que tomam muito nosso tempo. E aí a gente fica com um monte de coisa aberta em cima da mesa, com pouco braço para lidar com aquilo, concorda? É mais fácil você Não, ir entregando tudo muito mais rápido. eu concordo perfeitamente. E assim, ó, e ao longo dos anos eu fui fazendo realmente uma triagem das lojas
das lojas que melhor entregavam, mas que eu digo não é a entrega do produto em si, mas assim, que eu consigo ir na loja com. Eu acho que é um combo de várias coisas que tu já falaste com mais algumas, tá? Eu acho que realmente tu entrar numa loja bem ambientada, que tu consegue, que o teu cliente, principalmente, porque a gente já tem uma visão, mas que Exato. o cliente consegue visualizar aquele todo já na casa dele, que ele não tem que ficar olhando, tipo, tudo bem que vão ter peças que vão estar por catálogo e tal, mas ele consegue olhar aquela ambientação, simular a visão de uma outra peça. E não quer dizer que a loja precisa vender tudo aquilo. Né? Ela não precisa. A gente fez agora, inclusive ali. Bom, deixa eu só concluir meu raciocínio. Eu acho que é a ambientação. É a iluminação, é uma coisa que me incomoda muito dentro das lojas, quando eu não consigo escolher um tecido porque a luz não está adequada. E hoje, gente, se não vai fazer um projeto de iluminação na loja toda, que tem um corner ali com uma boa iluminação, que a gente consiga simular a luz do dia e olhar aquilo. Então, normalmente eu pego os books todos, vou para a porta da loja para conseguir ir fazendo essa composição. E a desenvoltura de quem está te atendendo, porque muitas vezes a venda se perde porque a pessoa não consegue ser desenvolta rapidamente, assim, para captar o cliente, para entender assim que o cliente não está naquela vibe e a pessoa fica continuando tentando forçar aquela situação e tu fica fazendo sinal para que ir para outro foco e ali se perde. Então eu acho que é a ambientação, iluminação e um bom atendimento. E o que eu ia dizer é que às vezes as lojas elas não precisam vender tudo que está na loja. Eu acho que pode envolver parcerias, por exemplo, dentro do Shopping Casa Design. Existem várias lojas de vários segmentos diferentes, né? Então, assim, a gente teve agora até assim, o prazer de fazer um showroom da Capital Superfícies, né? A antiga marmoraria. Nossa, eu vi. Capital. Ficou incrível, ficou muito bom. A gente tentou fazer uma coisa super sofisticada, explorando muito o material deles, que são pedras diferentes. Mas aí a gente já pegou um outro parceiro do shopping para entrar com o mobiliário. Já pegamos uma outra parceira para entrar com a parte que a Camila Savreda fez um trabalho maravilhoso de arte, que a gente fez a composição toda lá. Então a gente consegue ir fazendo esse combo. Então não quer dizer que a Capital vai vender tudo que está lá, mas o cliente vai se sentir confortável e outros parceiros em volta vão conseguir visualizar. Eu acho que é isso, né? É a sacada. E outra coisa, aí é o trabalho em equipe. Esse momento de pandemia agora, acho que vem para reforçar muito isso. Gente, ninguém chega sozinho em nenhum lugar. Então, se eu marco as lojas hoje, se eu trago parceiros comigo, foi porque esse pessoal me deu a mão mesmo no início e teve comigo desde sempre. Como você bem disse, a loja não precisa inflar o estoque dela. Ela não precisa inflar o estoque dela ou abrir um leque de coisas de venda. Você tem a parceria, você está dentro do shopping. Eu entrei ali para comprar o mármore, eu já vi aquele tapete, aquela coisa, aquele sofá, aquela ambientação que você fez. Nossa, que legal, que bacana. É da loja tal. Você já passa ali, entendeu? Você já fotografa aquele ambiente. Quando você fotografar, você coloca no seu Instagram do mármore, no seu também de profissional, no do tapete que emprestou, no da poltrona que emprestou. Então, olha a maximização, a reverberação que tem essas parcerias. Você multiplica aquele conteúdo bacana para todos eles. Aí todo mundo se divulga, todo mundo tem o conteúdo, todo mundo fala de todos, e aí não tem essa. Eu acho muito bacana isso. É uma cadeia colaborativa, né? Uma cadeia colaborativa que só ajuda, assim. E dentro ali no shopping mesmo, eu até vou me... Aqui, eu fiz o dever de casa e eu escrevi algumas lojas aqui para eu não esquecer. Mas, por exemplo, assim, ó, o showroom da Eviva, que está dentro do shopping, ele tá agora sofrendo toda uma reformulação. Então, assim, ó, os móveis da Eviva, pega ali as partes de móveis soltos, tem a do design, a Mazotti, a Moad, aí vai lá, então, faz as bancadas com a Capital, e agora, enfim, até a Mix Utilidades que tá ali, várias pessoas até me perguntaram, mas a Mix Utilidades vai entrar no shopping, o que tem a ver? Aí eu falei, gente, a coisa que eu mais gosto de fazer quando eu viajo, por exemplo, para os Estados Unidos, é ir naquelas Container Store, Bed Bath and Beyond, para ver todos esses organizadores, e isso tudo estando dentro de um shopping de arquitetura, só agrega, sabe? É verdade. A gente sempre precisa de várias coisas. Eu acho que é isso que a gente tem que, né? Tem os eletrodomésticos ali na Electrolux também. Então, eu acho que é isso que é bacana. E é uma coisa que eu sinto muito, muito, muito gosto de marcar todos. Eu até fico mal quando eu esqueço, ou às vezes, agora a gente estava divulgando 2 projetos que a gente fotografou no mesmo dia. E não necessariamente eram os mesmos fornecedores aí. Sem querer, eu marquei um fornecedor errado. Daí alguém do meu escritório já foi correndo ali. Mariana, pelo amor de Deus, corrige. Eu falei, ai, calma. Às vezes eu peco pelo excesso do marcar demais, né? Mas eu acho que é isso.
eu acho bacana, por exemplo, quem não viu ainda, gente, vê lá no IGTV do Shopping, que a gente produziu um videozinho bacana de um projeto recente que eu entreguei numa casa de vila, e até é do irmão da Lucila, no caso de Valentino, do Pedro e da Ah, Helena, eles são os queridos. E aí, se eu fiz aquilo em São Paulo, e estou apresentando esse projeto para vocês com dicas, dicas de marcenaria, dicas de móveis, coringa, dicas de tamanho de tapete, quadros na parede, eu fui pesquisar mesmo de fato nas lojas que vocês têm aí, quais lojas que estão aí que vocês conseguiriam um resultado muito parecido. E aí a gente marcou de fato todas as lojas ali e foi muito bacana, as lojas super entenderam, deram repost, não é um conteúdo, não é um produto daquelas lojas, mas é uma ideia, a gente está vendendo a solução ali, não o produto, eu estou dando dicas. Então, você gostou desse móvel? Nessa loja eles vão poder apoiar você numa solução bacana. Você gostou desse tapete, daquele objeto? Ali naquela loja, naquela, sabe? Então, a loja da Lúcia também acho maravilhosa, Vecchio, que eu também a gente tem até uma pegada ali, tem até uma pegada nesse projeto de você reutilizar coisas de família. Uma mesa que ele almoçava quando criança, um móvel bacana de entrada, a casa com cara de casa. Então, esses laços afetivos, eles estão muito conectados com a necessidade das pessoas hoje. Eu Né? sou Não tem super como. fã da Vecchio Design, assim, quando ela abriu, eu acho que eu fui a que fez um strike na inauguração, mas assim, porque eu me identifiquei com muitas coisas. E eu tenho essa coisa da memória afetiva. Hoje, assim, o meu apartamento é um apartamento que eu fiz há 5 anos, mas eu desenvolvi toda uma mesa de jantar que eu utilizei a base de uma máquina de costura da minha bisavó. Então, Olha. eu gosto de trazer isso e cada vez que eu vou na Vecchio Design, me chama atenção para alguma coisa diferente que eu poderia ter, que vai me lembrar alguma coisa que lembrava minha avó ou minha bisavó. E isso que eu acho legal, traz mais riqueza, uma riqueza natural para o projeto, não aquela coisa estática e forçada, né? E aí até você falou desse intercâmbio de profissionais, você falou da Camila Saavedra, as aquarelas dela também, quando eu vi aquilo, achei incrível e a gente trouxe. Eu coloquei na ambientação de 2 lojas que eu faço aqui na Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. Você Sim. encontra as aquarelas dela ali na Alê Decor e na Vermelho também. Então, são 2 marcas bacanas. Então, é legal, porque o que tem aqui em São Paulo tem muita coisa bacana. Claro que tem. Muita coisa do Nordeste, muita coisa do Brasil inteiro. Mas quando você consegue prestigiar alguém de longe no seu projeto, é muito legal. Da mesma forma, eu estou apresentando para vocês, em contrapartida aí em Florianópolis, um pouco do meu trabalho. Mas quem está aí no dia a dia é você. Eu estou falando de mim aqui e tal, de ideias, sabe? Assim, da minha pegada, disso, daquilo. Como eu falei, eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, isso está presente no meu trabalho hoje. Aí eu tenho uma pergunta para você, que eu tenho muita curiosidade, até, assim, até de acompanhar amostras, e vejo também o movimento da Juliana, do Marcelo Salum, eles estão muito aqui em São Paulo, esses 2 queridos, eu adoro eles, o Salum, até hoje eu escrevi para ele. O que você acha, o que tem aí, da mesma forma que aqui em São Paulo eu digo para você, o pessoal aqui é zero colorido, e assim, adora um cimento queimado, e sempre tem uma pegadinha aqui é colado no interior, um ladrilho hidráulico, uma coisinha no detalhe, para lembrar uma infância, mas é tudo muito tímido, né? Então aqui é auto design, eles estão muito antenados com o que tem no mundo todo. Aí em Floripa, quais características você acha que, assim, gente, cada projeto é um, mas o que você acha que é a cara de Florianópolis? Então, na verdade, assim, eu até, como a gente trocou algumas ideias aqui do que a gente ia conversar, para mim, é incrível que essa é a pergunta mais difícil para te responder. Por quê? Porque, diferente de alguns arquitetos, até mesmo de alguns arquitetos que tu citou, o meu escritório ele não tem uma característica própria do escritório. Vai ser muito difícil tu conseguir identificar um projeto do escritório, porque a gente tenta ao máximo, a gente tem um questionário de briefing que é bem dinâmico, online, que a gente manda para o cliente ao começar um projeto, que ele tem mais ou menos 300 perguntas. Tanto da parte de estilo, quanto da parte de funcionalidade, quanto de necessidades e tal. Então, eu comparo muito o nosso escritório como um ateliê de alta costura, uma alfaiataria, uma coisa que vai fazer sob medida para o cliente. Então, eu tento captar muito nas entrelinhas disso para projetar. O que eu tenho percebido é que com essa situação de todo mundo muito conectado nas redes sociais e no que tem, as pessoas elas ficam muito tendenciosas para as mesmas coisas, né? Exato. Existe uma tendência de vir muitas referências parecidas e aí eu me desafio a tentar entender. Eu faço perguntas, às vezes, até desconexas, assim, da arquitetura, para tentar entender nas entrelinhas qual é a essência mesmo daquele cliente.
ele está trazendo referências que ele está printando, mas eu quero entender quem ele é, quero projetar para ele. Então, assim, não vejo muita diferença do que tu estás falando, sabe? De cimento queimado, até uma pegada muito urbana, só que a gente tem a questão da praia, né? Então, dependendo, ainda tem um conceito aqui, por mais que a gente está numa ilha, ainda existe um conceito das pessoas terem uma casa no centro e uma casa na praia. Por mais que seja perto, isso existe. E as pessoas, então, às vezes, para uma mesma família, a gente faz projetos com perfis totalmente diferentes, porque um é urbano e outro é praiano, né? Entendi. Mas eu não sei se por uma tendência do meu escritório e tal, a gente sempre consegue, sim, introduzir um pouco mais de cor. Eu identifico isso. Eu vi nas suas fotos, achei bem bacana, porque você tem, assim, pitadas de cor, isso é legal. As pessoas têm medo de cor, porque eu não preciso entrar e pintar uma casa colorida. Talvez nem eu conseguisse entrar numa casa tão colorida, né? Existem áreas de passagem, existem locais estratégicos. É um lavabo, é um hall, é um fundo de corredor, é a parede atrás da TV. Sabe assim, são pinçadas de cor. E a gente vende cor, até eu costumo dizer isso, não porque ela é bonita, mas quando ela é funcional, quando você consegue dizer para o seu cliente que aquela cor está ali para dividir um ambiente, trazer um aconchego, trazer um contraste, para valorizar a luz da TV, para servir de passe-patua para os quadros todos que vão na parede, para destacar ainda mais um móvel, aí sim eles compram a ideia. É difícil você vender tendência, né? Tendências estão todo ano tem uma tendência nova. Então aí, se você entrar nessa seara de tendência, você fica maluco mesmo. Até porque, assim, né, tem uma tendência grande em cor, que é aquela tão esperada cor do ano da Pantone, né? Só que daí vira um boom da tal da cor do ano, que chega no meio do ano, ninguém mais pode ver a cor do ano, né? Então, eu vejo muito isso, o cliente que pesquisa mais, ele fala, então a gente vai usar a cor do ano. Eu falei, mas tu gosta da cor do ano? Ela tem a ver contigo? Ela te dá alguma referência? A gente pode, exatamente como tu falou, eu sempre tento fazer um projeto com uma base muito atemporal, tá? Pincelando alguns pontos estratégicos e explodindo algumas coisas de cor nos locais de pouca permanência. Por exemplo, lavabo eu acho que é um lugar que a gente tem que realmente, assim, ó... Cor ou papel de parede, tem que espirocar ali, né? Oh, meu Deus, é muito bacana. Porque a pessoa vai estar ali muito pouco tempo, né? Agora, se eu pegar numa proporção, botar isso num living, a pessoa vai em um ano no máximo, aquilo ali já vai estar cansado, né? Então, uma outra informação muito bacana também em torno de tendência é o seguinte, a gente tem mania, às vezes, de pensar nessa coisa, a cor do ano é a cor... Por que essa é a cor do ano? A gente tem que entender um pouco. Se você voltar em algum momento, em alguns anos, a gente percebe que tanto Pantone, que é a referência principal, mas também de marcas, outras marcas, da Souvenir, da Coral, da Sherwin-Williams, de outras marcas todas, cada um apresenta a sua cor do ano. Essa cor do ano, que muda todo ano, vem de um estudo muito sério, muito profundo em torno do comportamento das pessoas. Então, nos últimos anos, a gente percebeu uma repetição. Lá atrás tinha uma história de lilás, verdes, abertos. Era um momento expansão. De repente, a gente expandiu muito, então é hora de voltar para o ninho. Então, você vai reparar mostardas, corais, tons terrosos em variações de nuance, mas sempre tons terrosos, porque sugere um resgate. Eu volto para casa, eu já expandi, agora é o meu momento de ficar aqui, é de acolhimento. E aí, quando chegou esse ano, que a gente tem aí azulados, esverdeados e acinzentados, são tons de reflexão. Então, essa é a proposta. O movimento da sociedade leva o gatilho, o gatilho desse estudo que faz com que a gente seja norteado um pouco em cima da expectativa das pessoas. Se a gente deixar, como você bem disse, o cliente hoje, ele tem acesso a toda a informação. É diferente de 15, 20 anos atrás, quando tínhamos revistas e olhávamos muito as revistas impressas e aquelas coisas todas. Hoje ele tem o Pinterest, ele tem o Instagram. E aí, quando ele vem para uma reunião inicial com a gente, mesmo respondendo as suas 300 perguntas, ele traz todas as referências prontas. Então, aí que a gente tem que fazer aquela anamnese que eu falo, sabe? Aquele que o terapeuta faz, que pergunta. É isso, o cliente ele tem as informações, mas ele não sabe lidar com elas. Então, é o nosso trabalho interpretar aquilo de alguma maneira, imprimir a nossa identidade, claro, dentro da necessidade que ele busca. Porque se ele veio procurar você, é porque ele se identifica com o seu trabalho. Então, por que ele está me trazendo tantas referências de tantas coisas diferentes?
que muitas vezes nem fazem sentido na funcionalidade, né? Sim, bem por aí. Newton, vou te fazer uma pergunta ainda indo para cores, duas coisas que eu A queria. Camila ali. Beijo, Camila. Fofa. Tu falasse sobre o Sudeste ser um pouco mais, mas tu percorre o Brasil todo falando de cores, né? Então eu Uhum. queria duas coisas. Eu queria saber, é realmente o Nordeste o local Uhum. mais expressivo de cor, no teu conhecimento, ou não? Aí que tá. E É. qual é a influência de um bom projeto luminotécnico com essa situação do uso da cor nos projetos? A gente vai lançar agora, eu estou falando isso, gente, não é, eu estou falando porque é um trabalho que eu fiz. Desses 2 anos agora que a gente correu o Brasil com a palestra Vida Se Completa com Histórias, está surgindo Tons do Brasil, que é uma websérie, são 3 episódios da Souvenir, que vai entrar agora em julho no ar, a gente já gravou, tá tudo certo, ficou muito legal porque a gente não fala nem de cores de parede, a gente fala das cores e comportamentos das pessoas. Então eu dividi em 3 episódios. Região Norte e Centro-Oeste, região Nordeste sozinha e Sudeste e Sul, que são Uhum. mais parecidas, mais próximas. Então, por que o Nordeste? Porque vamos começar pelo Norte. Sem dúvida, o Norte e Centro-Oeste são as regiões mais coloridas, respondo para você. Já é aí. Ali eles são vibrantes, é muito azul, é muito rosa, é muito laranja, é deles isso. Eles pegam aquela história da mata mesmo, dos índios, da história, e eles trazem isso para a realidade, junto do trabalhos dele, daqueles trabalhos todos com cerâmica, argila, é, Yanomami, Marajoara, enfim, ali eles são muito, essencialmente coloridos. Pega até um pedaço do Maranhão ali. Uhum. Aí, então, respondendo a sua pergunta, o Nordeste é o mais colorido definitivamente. Eles pintam mais as casas, eles não têm tanto medo de cor pela necessidade constante de manutenção nas pinturas. A área é muito úmida, então eles têm que pintar sempre. Então, se ele pintou de lilás e não gostou, depois ele pinta de laranja, depois ele pinta de... Sabe, ele vai testando, ele vai provando, ele vai experimentando isso. Ele se permite experimentar já sabendo da necessidade que ele tem de repetição e manutenção dessa pintura constante. Uhum. Então, essa agilidade faz com que ele tenha menos medo e seja mais solto. No Nordeste, a gente não divide nem por estado, a gente divide por região. Então, ali você tem o Norte, depois você tem o Agreste, depois você tem a Zona da Mata. Então, do interior, a medição de cores ali vem do interior até o litoral. Imagine Uhum. faixas que cortam o Nordeste até chegar ao litoral. Que a gente Certo. vem desde a influência muito ocre. O Nordeste ali ele vem com muito ocre, com muito, de novo, terracotas, alaranjados, e aí ele vai chegando para o litoral, vai ficando um pouco mais azul, um pouco Azul. mais verde, mas entra muita cestaria, entra muita fibra natural. Aí a gente trouxe uma lembrança muito bacana da Riviera, tudo, porque daí já ficou uma coisa turística, né? Então aquelas Uhum. pousadas mais incríveis, ainda que Trancoso seja colorido, mas são pontos isolados, né? Mas nas casas, eles não permitem muita cor ainda no Nordeste, mas eles usam e abusam de artesanato e de fibras e de estampas. Certo. Aí, quando a gente desce aqui pro Sudeste e Sul, quanto mais baixo, menos cor. Essa é a história. Vai fazendo assim, ó, nas cores. Né? Eu vejo em Porto Alegre, quando eu tive tempos atrás, e fui até num evento do Casa Cor, eu fiquei chocado. Eu falei, não que não seja bacana, gente, não que não seja lindo, não que não tenha o seu valor. Mas é previsível, né? Tipo, muita madeira. Vocês fazem aí no Sul muito uso de elementos, né? Vocês Sim. têm muitos elementos, poucas cores e muitos elementos. Isso é muito bacana. Então, são Uhum. cerâmicas diferentes, são madeiras diferentes, são fibras diferentes. Vocês mexem muito bem com isso. Uma das coisas que eu mais aprendo com vocês é essa mistura de elementos na decoração. Mas, se você avaliar a paleta cromática, pouco, né? Porque os clientes eles são mais retraídos, assim, eles não gostam muito de Tem tanta uma cor. região ainda pior que Porto Alegre, eu vou te dizer. Pior que eu digo no sentido de não usar cor. Mas assim, eu fico impressionada com Curitiba. Curitiba, Curitiba, até a gente se vestir com cor em Curitiba, as é, pessoas olham, porque é é. muito sóbrio, né? Curitiba É é muito incrível. sóbrio. Então a gente entra nessa sobriedade, aproveitando essa sobriedade toda, a gente pode ainda entrar. Por que eu vou entrar com branco? Porque eu não posso colocar um off-white para contrastar? Um teto branco, portas, batentes, janelas, tudo branco, e entro com um off-white na parede para a gente ter uma luz e sombra, que daí já entra um pouco nessa história da luminotécnica que você falou.
Isso. Ótimo, mas por que que eu vou comprar aquele off-white padrão? Por que que eu não posso ir para um off-white a partir de um rosa velho? Por que eu não posso ir para um off-white a partir de um telha? Por que eu não posso ir para um off-white a partir de um ferrugem? Muito Sim. sutil, sabe? Que vai ficar Dando as bacana com pinceladas. que vai ficar bacana com o tijolo, que vai ficar bacana com a madeira, que vai ter um contraste incrível com o mobiliário que você está fazendo no entorno. Então, eu acho que cor, cor não é intensidade, cor é nuance, sabe? A Uhum. nuance da cor. Então, um cinza levemente azulado é diferente de um cinza absoluto. Uhum. Um verde indo mais para um fende, uma coisa bacana, sabe? É bacana. Quando elas vão escolher uma cor, elas vão sempre para os tons mais fechados. Menos no norte. No norte, quanto mais bumba meu bor foi, melhor. Não, e Para tu mim ali sabe. foi um exercício, um exercício. Eu vi uma mostra Casa Amazônia, eu Ah, fui nessa mostra, sabe assim, nossa, é faltou, diferente do faltou, que a gente faltou ar. é diferente do que a gente está acostumado aqui. Eles não têm É. medo mesmo, não, de E tu intensidade, sabe cor, de verdade. uma coisa que me incomoda muito, é por isso que eu fiz a especialização em iluminação e eu gosto muito de trabalhar a luz. Eu acho até que o LED, eu fiz ainda antes do LED, né? Estou sempre tentando me atualizar, mas eu gosto muito que a temperatura, aquilo que eu te falei que me incomoda nas lojas, de ter que levar o book lá para fora para ver a Uhum. cor natural. Me incomoda muito o uso da temperatura de cor inadequada, porque aquilo muda totalmente a cor. E existem clientes que realmente gostam muito daquela luz mais branca, né? E aí a gente até tentar convencer de que um 4000K vai deturpar todo o projeto, não vai ser nada daquilo que ele está enxergando, demora, porque as pessoas elas têm preconceitos definidos na mente, Exato. assim, né? Então até a gente mostrar é difícil. A gente vê muito essa discrepância nas feiras. Você vai na feira, numa Abimad, numa Becasa, numa BUP, os Uhum. estandes. É. Todo mundo, ou a maioria, eles querem colocar aquela luz azul, aquela luz Exato. branca. seis Se mil você k está chega assim. se você tá vendendo aconchego, se você está vendendo móvel, se você está vendendo uma história, gente, sabe? A luz natural, a luz amarela, é menos. A luz branca, ela é ideal para uma área de trabalho, um escritório, uma área comercial, uma cozinha, um banheiro. Sabe, você tem lugares assim, E né? olhe lá, né? E E olhe lá, olhe porque lá. se tu É, trabalhar com uma 3000K, com uma é, potência forte, tu vai é. conseguir uma luz super forte, super boa, mas ainda com uma temperatura de cor adequada. Então é isso que me Exato. incomoda bastante, sabe? A incidência da luz também, né? Claro que no luminotécnico você vai fazer todos os expostos direcionados e tal. Aqui em casa eu só tenho uma luz no teto central, que é em cima da mesa de jantar. Depois não tem mais. Depois ou é abajur, ou é uma arandela, ou é uma luminária de mesa. Que eu prefiro a luz, sabe? Assim, ninguém gosta. Mulher gosta menos ainda de luz clara, né? Nossa, não pode, né? Tem Mas que ter uma luz. tu sabes que eu venho fazendo lives, eu realmente ali, logo que entrou o isolamento, eu comecei a tentar, nunca tinha feito, e foi bem legal, porque, enfim, eu sou uma pessoa assim como você que gosta de falar. Então o negócio flui e vai fazendo um papo bem legal. E até. Não, mas é muito bom, porque o papo flui bem, a gente não tá engessado, a gente tá batendo papo É, mesmo e contribuindo e tal. E aí, até então, eu estava fazendo uma coisa super enjambrada, botava uns livros, botava o celular e tal. E aí hoje eu falei assim, não, eu vou, né? Hoje é uma live de respeito, eu vou comprar o tal do ring light. E aí, olha o que eu descobri, não, olha o que eu descobri e que vai bem no encontro que a gente está falando. Aqui eu tô com a luz amarela, tá? 3000K. é, Olha aqui, olha aqui, é, olha aqui. é. Não é? Olha Faz só, toda a diferença, olha faz toda a só. diferença. Gente, então é Gente, isso que eu digo. É isso que eu digo para as lojas, principalmente, quer vender o produto certo, faz a iluminação correta, né? é, E para o cliente a é, mesma coisa. Agora eu vou deixar esse light bring aqui para mostrar para o cliente o quanto muda a incidência de luz no projeto quando ele teimar comigo que tem que ser luz branca, exato. né? Lojas do shopping, lojas de tinta principalmente. Obrigação. Uma coisa que eu sempre falo nos lojistas, quando a gente faz palestra nas lojas de tinta, vocês têm que ter 3 tipos de luz, a mesma cor na parede, na incidência de uma luz diferente. É outra cor. Perfeito, perfeito. Outra cor. As pessoas não podem, gente, olhar. Não posso jamais olhar uma capa de um livro. Eu vim aqui, cheguei, isso aqui, Nilton, eu quero esse verde aqui.
esse verde, ele é aqui comigo, nessa luz, desse jeito. Na sua casa, você tem que testar 3 tons de verde, vamos ver, vamos entender, porque não vai ficar igual. A iluminação altera tudo. Sim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, a gente fala muito, mas a nossa live só tem 1 hora. E a gente só falta 20 Exato, eu minutos. ia te falar isso agora. Eu quero te fazer uma última perguntinha, assim, Tá. até meio desafiadora sobre cor, e aí a gente vai passar para comunicação, tá? Tá. Que eu acho que é nessa vibe que a gente vai. Eu quero saber se tu arrisca qual será a cor do próximo ano? Qual vai ser a cor, enfim, uma tendência? Tu consegue arriscar isso já? Tu já tem esse estudo ou um pitaco? Eu acho que esse ano, se tivesse assim, uma cartomante que dissesse para essas marcas todas que as cores do ano, deste ano agora, são cores que levam para um momento de reflexão, eu digo, por exemplo, da Souvenir, que chama-se Mantra, que é um Sim. verde acinzentado, da Coral também é um azul acinzentado, enfim. Parecia uma coisa muito certa, porque, de fato, são cores que relaxam, são cores que acalmam, são cores que traduzem uma necessidade de pausa. A gente vinha correndo demais, então para um pouco e agora pensa um pouco na sua vida, pensa um pouco nos seus valores, alguma proposta de meditação. Então, o estudo que foi feito ano passado caiu como uma luva agora para as necessidades, para as nossas necessidades agora. Sim. Agora, para o ano que vem é difícil. Talvez até uma coisa bem diferente para dar uma outra energia. Eu acho que as pessoas estão represadas. Então, eu acho que os estudos todos apontam para uma expansão de novo. Então, eu acho que a gente não é regredir, não, mas eu acho que a gente deve ir para tons mais abertos, sabe? Porque eu já pensei, eu já meditei, eu já entendi quais são os meus valores, as minhas prioridades, e agora de que maneira que eu vou voltar para o mundo ressignificado, vamos dizer assim. Então, aí eu preciso de uma cor expansiva, eu preciso de um tom mais aberto. Eu não preciso, talvez eu não dê conta muito de acinzentados, de terrosos na minha história aqui, não, porque esses já me cansaram um pouco. Então, eu penso numa expansão um pouco aí para o próximo período. Tá. Newton, lembrei que, na verdade, a gente tem 2 assuntos e menos de 10 minutos para cada um dos 2. Um, a gente falar sobre essa tendência do home office e o outro para a gente falar sobre a comunicação digital para as empresas, tá? Que eu acho que até a gente pode começar pelo home office, porque ele vai chegar na comunicação digital, né? Vai ser quase que inevitável essa situação. Sim. Eu acho que... tu pensa do home office, o que tu acredita, como é que tu acredita que vai ser, se tu acha que realmente isso aí vai incorporar, qual é a tua visão? Acho que isso vem para ficar, lives vem para ficar, palestras online vêm para ficar. Até dezembro a gente não tem nenhuma palestra presencial mais, todas elas vão ser via webinar. Então, essa possibilidade de comunicação, acho que ela vem. Então, as pessoas hoje elas vão investir muito mais, vão estar muito mais voltadas a investir em tecnologia nas casas, para que eu tenha uma boa live, para que eu consiga me comunicar da maneira correta, para que a gente tenha o nosso ring light e consiga aparecer bem para as pessoas. Isso é fundamental, nós trabalhamos com imagem, a gente tem que estar bem sempre. E aí... o canto do home office, porque eu preciso de um home office, eu tenho que ter um cômodo, uma casa maior, não necessariamente, porque existe um outro movimento de pessoas buscando viver em espaços cada vez menores. Então, a gente vê muito isso aqui em São Paulo, as incorporadoras estão reduzindo os espaços, os filhos estão indo embora, os casais eles querem ir para lugares menores. Eles precisam de lugares de relaxamento longe da cidade, mas os prédios, os apartamentos estão menores, porque eu venho para cumprir uma missão e sair daqui e ir para um outro espaço. Então, o home office, acho que a gente pede muito mais móveis inteligentes. A Vitra fez um lançamento incrível agora de um sofá que você adequa tudo. Sentado no sofá, você acopla a mesinha, coloca o celular ali no canto, ele já carrega sem fio, ele já vira não sei o quê, já tem um apoio de copo, papapá. Então, acho que os móveis todos, eles vão ter essa inteligência. A próxima Feira de Milão deve surpreender bastante a gente nesse aspecto de apresentar a inteligência nos móveis. E... não é porque eu estou em casa que eu não preciso ter um canto bacana, ergonômico, a mesa tem que ter uma altura adequada, a cadeira tem que ser bacana, tem que ter uma regulagem, porque se a gente vai trabalhar em casa, a gente precisa olhar muito bem para isso, iluminação inclusive. Sim. Eu enxergo bastante, com certeza, do home office. Eu acredito que as empresas grandes vão rever muitos empregos e formatação e novas modalidades, mas tu sabes que
a gente teve ali 15 dias de isolamento total aqui, foi pouco, inclusive, e logo depois já começou a voltar. Foram 15 a 20 dias Mas que a gente, vocês são um exemplo para o Brasil, né, gente? Tava vendo, meu Deus. parou Parabéns. antes, né? E eu comecei a ver, assim, ó, que eu tô vendo o mercado aquecendo bastante, eu tô Uhum. vendo procura, tá? Eu acho que as pessoas ficaram tanto em casa que elas estão nesse movimento de procurar, mas ao mesmo tempo eu percebo ainda muita dificuldade das pessoas conseguirem entender de uma forma online, principalmente esse padrão de projeto personalizado. A gente marca a reunião online, a gente tenta com o cliente e ele fala, mas será que eu não posso ir conversar com vocês? Será que eu não É. posso? Então, assim, e tem os dois lados, tá? Tem os dois lados. Eu acho que as pessoas não vão mais trabalhar 5 dias por semana num escritório. Acho que tem É. algumas coisas que vão mudar, mas o contato físico, ele sempre vai ser importante, sabe? Vai. Então, isso é uma coisa É que inicial, ele que abre a história. Até pegando aqui um gancho, ó, o Celso está dizendo para a gente aqui, os novos projetos de apartamento terão que contemplar o espaço para home terão, office. terão. Nem, assim, vamos ver, porque talvez os projetos terão que contemplar home office, não necessariamente os apartamentos, não o layout do Exato, apartamento. um espaço na área comum, né? O Destinado para espaço isso. na área comum, com certeza. Os projetos de marcenaria ou alguma coisa assim, já que o espaço é reduzido, a marcenaria sempre resolve essas questões. Então a gente tá caminhando para aquele. Você lembra aquele trailer do Pato Donald que descia, era cama, você ia, baixava? É mais ou menos uma história assim, né? Umas coisas, são umas soluções coringa que a gente está buscando. Nada contra, gente, pelo amor. Tem um espaço bacana, você tem uma sala, talvez a sala de TV saia e vire um home office. Talvez aquele quarto de hóspede mal subutilizado, talvez Com ali, certeza. ali entre um home office. Então, são esses olhares de múltiplos espaços, de múltiplas funções de espaço que a gente vai pensar para sempre encaixar um home office, sim. É que o home office, na verdade, vai depender muito do perfil de família da pessoa, né? Tipo assim, É, uma pessoa, um solteiro, um casal, ele pode ter um home office na área social sem problema nenhum. Agora, tu é, tem filhos, como é que vai ter um home office na área social da tua casa? Não tem, né? exato. Vai ter que Com ter um que lugar que tu sossego vai você vai falar? A criançada jogando bola, falando, correndo, passando aqui atrás, tira a sua concentração. Então, você precisa de um espaço mesmo reservado para você poder trabalhar, né? E disciplina, né? Que vai ter a que gente ter. fica em casa, a gente trabalha muito mais. Você não trabalha muito mais? Sem Não, porque limite. eu tenho filhos, né, Newton? Então, Hum, assim, a minha realidade é vir pro... eu tô no escritório. Eu gosto de vir para o escritório, sabe? Tipo, para mim é o meu momento. Então, eu separo. É aí que tá. São as visões diferentes do isolamento, tá? Para mim, a minha rotina era muito boa. Vai para o colégio, eu vou trabalhar e vai buscando é, colégio, eu vou. E aí eu tô perdendo isso. Então, vir para o escritório para mim me faz bem. E eu consigo me concentrar muito mais. Agora, para é. quem não tem filhos, é outra realidade, sem dúvida, né? Aqui eu trabalho sábado, domingo. Se você vira assim, você não vê. Você perde um pouco a noção. Agora, com essa história de pandemia, você perde um pouco a noção, porque as pessoas também estão demandando muito mais. Então, você tem que responder. Você não pode acostumar o cliente mal. Se você começar a Não. responder para ele 8 horas da noite, ele vai sempre 9, 10. É. A gente também tem É. que impor um limite. Isso é fundamental. E eu, apesar de ter essa situação em casa com família e filhos e tal, eu sou uma pessoa que respondo às 8, às 9, às 10, às 11. Eu não ponho esse limite. Eu Então, também. então enfim. Newton, vamos lá. Eu vi o que, que eu vi nessa pandemia. Eu vi muitas lojas que estavam adiando o seu momento digital, viram que a água bateu na bunda e tudo Hum, tentando nadar, tudo tentando se é, virar. Ah, não, agora eu preciso melhorar as minhas redes sociais, agora eu preciso fazer meu e-commerce, agora eu é. preciso. Então, assim, ficou muito, Correndo muito, atrás do rabo. ficou. Então, assim, como é que. E eu também vejo assim, eu vejo as pessoas Hum, tentando arduamente fazer uma coisa online sem saber fazer, tá? Por exemplo, vou fazer uma comparação bem nada a ver com arquitetura, mas essas aulas online. Os colégios não estavam preparados para fazer aula online. Aí vai lá e põe um monte de professora sem conhecimento nenhum para fazer uma aula online. Não é. funciona. Não funciona. Então eu vejo isso, eu vejo que quem não estava ainda com uma estratégia digital bem formada, tá exatamente como tu falou, tá correndo atrás do rabo ali, né? Qual que é Eu a digo tua uma coisa dica? para vocês lojistas. É, o e-commerce ele funciona se você tiver a gestão completa da sua fabricação. Se você for uma fábrica, uma loja de fábrica, o e-commerce tem que entrar agora, porque você vai conseguir se comprometer com o seu cliente nos prazos de entrega que você tem ali no seu site.
Quando você é um multimarcas, se você é multimarcas e os seus produtos vêm de diversas fontes, é muito complicado. Acho que é você mexer num vespeiro mesmo com problemas com o código do consumidor, porque você vai colocar que o seu prazo de entrega é 60 dias e aí o cara lá atrasa, o outro atrasa, o outro atrasa. Então, se você não tiver uma gestão, uma autonomia na sua gestão, eu não indico o e-commerce. Por outro lado, o e-commerce ele é um vendedor. A loja que conseguir implementar o e-commerce, ela tem que ter uma pessoa ali cuidando, atendendo, respondendo e fazendo, porque ele é uma ferramenta de venda que tem que fazer valer o valor que você pagou o investimento. As redes sociais, nem fale. As redes sociais, o Instagram, hoje, primeiro as pessoas olham o Instagram para depois elas irem para o site. Se ela gostou do Instagram, ela vai, um passo seguinte ao site. Então, as lojas investirem num Instagram de qualidade, com fotos incríveis, com fotos de qualidade. Dou o exemplo do shopping aqui. Não é jabá, é um Instagram que eu acho lindo, as fotos são maravilhosas, ele tem um filtro, concorda? Ele tem uma linguagem bonita nas fotos. É isso que convence. A gente está competindo com outras tantas pessoas ali, com outras tantas marcas, e eu tenho segundos para fazer com que a pessoa pare no celular e olhe para mim. Se a minha foto não for incrível, passei, ninguém viu. Entendeu? Então, investir nas redes sociais, a frequência, responder para os seus clientes, interagir com eles, tanto no feed quanto nos stories, é fundamental. Sempre foi, agora mais ainda, que as pessoas estão mais conectadas que nunca. Eu vejo pelos nossos engajamentos, pelo número de acessos e likes nas nossas redes sociais agora nessa época. Eu nunca tive esses números todos. Eu falei assim, nossa, o que será que eu fiz? Nada. A gente vai ficar até deprimido depois, né? Porque vai baixar. É. Mas é isso mesmo, assim. E o que eu vejo muito, assim, tem pessoas que elas compram pelo Instagram. Elas compram pelo Instagram, né? Exato. O Instagram, ele ainda não tem uma ferramenta de venda desenvolvida pelo próprio aplicativo, mas assim, o network se forma ali e a venda se faz ali, né? Você clica na sacolinha, ele direciona você para o site. Exato, sacolinhas. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que não gosta de ir para o site. É. Tem muitos clientes que não gostam de ir para o site. Eles gostam de ver ali e falar com a pessoa através do direct e tem que ter uma pessoa preparada já para estar fazendo essa venda. Então, assim, às vezes, eu falo por mim, às vezes eu tô vendo uma roupa, enfim, eu tô seduzida por aquela roupa naquele momento. Quando clica para o site, já me dá dúvida, porque eu já não gostei tanto da foto que estava no site. Então, eu quero agir naquele meu impulso, naquele meu momento. Então, eu acho realmente assim, ó, aqui a Karine Sartori fala, sempre vendi pelo Instagram e por direct. É verdade. É isso aí. É isso aí. No Instagram você direciona para o seu WhatsApp e ali você já começa uma estratégia, uma coisa. Você quer coisa mais irritante do que você entrar num site e não conseguir pagar? Site de passagem aérea, que você tenta cadastrar e não consegue. Aí você volta, o preço da passagem já é outro. Aí você tenta fazer de novo. É a coisa mais irritante que existe, é você não conseguir concluir o processo de pagamento. Então, você ter um plano B, uma ferramenta, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp, ou alguma coisa, para você pegou o cliente, trouxe e seguir com ele de uma maneira bacana, é o futuro, gente, pelo amor de Deus. Além dessa situação que tu falou de pessoas que tentam fazer um e-commerce sem ser da fábrica e tal, tu pontuaria alguns erros comuns na comunicação, assim, alguns erros que as pessoas fazem com frequência e que deveriam evitar? Sim, não respondem. Elas não respondem simplesmente, eu mesmo, sabe assim, tipo, você manda perguntas de algum questionamento, as marcas não respondem o seu Instagram, isso é péssimo, é péssimo. E outra coisa, site desatualizado também é a mesma coisa. Muitas marcas agora a gente vê, você entra no site, a marca é bacana, a marca é muito legal, você entra no site, é aquela limitação. Tem 10 modelos de poltrona, 3 modelos de sofá, não sei o que, não tem nenhuma foto ambientada, não tem um apelo inicial de quando você entra no site, uma palavra de impacto, uma coisa legal. Assim, os sites eles têm que se reinventar de todas as maneiras, gente. E outra coisa, os vendedores, os lojistas, eles têm que ter um rosto para comunicar. Você aparecer nos stories falando com as pessoas, isso humaniza num grau. Veja a quantidade de likes de uma foto e veja a quantidade de views de um vídeo, né? Sei lá, você tem 500 likes numa foto, você tem 6, 7 mil visualizações num vídeo. Sim, então, precisa dizer que o vídeo é fundamental, que as pessoas têm muito mais paciência para vídeos curtos, né? Você coloca lá um vídeo de 6 minutos, ninguém vê. Até 3 no máximo. O vídeo, na verdade, é a humanização digital, né? Ela é a humanização digital. As pessoas se sentem mais próximas quando elas vêm. E aí, para isso, é que tem que cair aquele preconceito inicial lá, que eu falei lá no início, de Florianópolis ser uma província, das pessoas acharem que a gente está se promovendo. Tem que cair isso. A gente tem que falar, na verdade,
o mundo vai virar mais digital, então a gente tem que falar, tem que ter essa desenvoltura para falar com o celular, né? E Exatamente. tu sabes uma coisa que tu falaste bem importante, as lojas, ainda existem lojas que elas vêm no escritório nos trazer catálogos. Gente, assim, ó, catálogo, primeiro que eu não tenho nem onde guardar. A gente faz limpa direto e a gente elimina direto. Não. Um site atualizado é uma venda garantida, né? É. Porque quando a gente está projetando, a gente. Manda um link daquilo tudo, você já abre, já vê o que você quer. É, Não tem que ter catálogo, gente. A gente não tem mais lugar para colocar catálogo, revista, CD, DVD, nada não, disso. não tem, não tem. Então, assim, ó, manda biblioteca digital, manda link, Uhum. deixa o site atualizado. Então, assim, ó, um site atualizado, eu quero uma poltrona. Aí eu vou entrar lá no site da Moad e vou ver se tá ok. Eu quero uma poltrona 70 por 70 com madeira, com isso, com aquilo. Então, é isso, sabe? É. As pessoas têm que se atualizar para essa situação, porque ninguém vai ficar guardando. Eu posso até receber o catálogo por educação, mas É. eu não vou nem abrir o catálogo, A gente né? não faz mais mesa de centro com revista nem catálogo, né? Lembra? Não, era Aquele isso. tampo, você lembra que bacana? Do Uhum. yourself. Você pegava aquele monte de revista e colocava um vidro em cima. Ai, que legal. Não. Isso é anos 90. Ninguém gosta mais Passou, disso. né? Passou. Passou. Só eu que Passou. ainda tô. Aqui no escritório tá todo mundo pegando no meu pé porque eu tô apegada na minha assinatura de AU, de arquitetura e urbanismo, e não quero jogar fora deles. Mariana, pelo amor de Deus, joga isso fora, não tem mais É, sentido, né? é. Ai, Newton, tá acabando o nosso tempo. O que, que mais a gente vai aqui acrescentar para finalizar e deixar todo mundo com. Aqui, várias pessoas dizendo que a nossa live devia ter mais uma. Então, vamos deixar todo mundo aí com gostinho de quero mais, Deixa eu assim. falar um pouquinho, deixa eu fazer agora sim, deixa eu falar um pouquinho. O programa Cultura e Design vai ser muito bacana, que vai Vamos. estrear Uhum. agora, talvez no segundo semestre. A gente está gravando, estamos fazendo tudo devagar. Não vai ter antes e depois, mas é o design de uma forma muito bacana, ampla, design da culinária. A gente visita casas importantes, casa de Rui Barbosa, casa de Linda Bobardi, casa de Francisca, para mostrar aquilo tudo. Uma mesa de debates com designers incríveis, falando de processo criativo, falando de cores e tendências. Vai ter, sim, uma inspiração em 3 versões. Como que a gente pode se virar com o que eu tenho em casa? De que maneira que eu posso me inspirar sem esperar a minha cartinha ser sorteada para promover coisas bacanas na minha casa? Então, o próprio nome já diz, cultura e design. Então, é algo bem inovador. Uhum. Não é assim uma coisa de antes e depois, surpresa, porque eu acho que o mercado já tem vários programas nesse sentido. É A gente verdade. vem para conversar com as pessoas, para trazer um serviço bacana a cada episódio, vai ser semanal. Já tem um horário, que é os sábados às 10 da noite, e repetindo Ai, ótimo. às segundas-feiras, logo após o Roda Viva. Ai, que bacana, que E é canal bacana. aberto, né, gente? Canal aberto é outro alcance, é outra história. Adoro GNT, Multishow, esses canais são incríveis, mas a cultura também é muito bacana. Tem o Metrópole, Roda Viva, tem umas coisas incríveis ali agora que eles repaginaram. É um canal que eu tenho um carinho bem grande. Nossa, parabéns, né? Que alcance ótimo. Vai ser bacana e aí é isso. Aí a gente trazer parceiros, assim, apresentar novos designers, trazer novas tendências, conversar com novas pessoas do Brasil inteiro. Então vai ser E muito tem, legal né? E nesse aspecto. tem tanta gente bacana que não que está longe de chegar a um status, né? Essa É, situação que tem um trabalho super bacana, super conceitual, que legal, que tu vai conseguir exato. garimpar por esse Brasil, unindo já todas as tuas tarefas multidisciplinares aí. É isso aí. Se Deus quiser, vamos que Adorei, vamos. muito obrigada. Foi um papo delicioso. Verdade. Parece que a gente já se conhecia há um tempão, como eu te disse. O André A live o André falou assim: liga para Mariana para você conversar com ela. Eu falei assim: não, vou arriscar. Que medo. Aí É, eu falei, não, daí até para vocês saberem, assim, o Newton fez um videozinho e repostei, ele falou assim, mas a nossa amizade, enfim, a gente vai ficar só na live. Eu falei, não, eu não sou superficial, eu sou intensa. Isso aqui é só o muito. começo do nosso papo, né? É, Vamos estreitar essa relação aí, que eu acho que pode vir bastante coisa boa. com certeza. Tá? Obrigado, viu? Obrigada, Gente, muito um beijo, obrigada. obrigado a todos vocês, obrigado de coração, foi ótimo. Obrigado também ao Shopping Casa Design por me convidar para ser a cara do shopping hoje aqui, falando com essa personalidade aí do design. Capaz. Obrigado, Tá Shopping. bom, Arrasou. obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.